Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender como utilizar o slider, que é um slideshow do Materialize e colocar ele na nossa página principal. Então aqui na nossa página principal eu vou adicionar em cima um slideshow com umas imagens e uns textos. Aqui no Materialize, a documentação do slideshow está dentro aqui de mídia, procura mídia. Aí aqui tem vai descendo o slider. Então a gente vai ter algo assim, só que além desse texto, a gente vai ter imagem também atrás. As imagens que a gente vai utilizar são do site Unsplash. Aí pode fazer das duas formas. Ou você vem aqui, procura as imagens, baixa e coloca dentro do seu projeto, provavelmente lá na pasta Public, ou igual eu vou fazer para facilitar a nossa vida, eu vou colocar um link para não ficar baixando imagem, carregando meu projeto, eu vou colocar um link da imagem para o site do Unsplash para pegar essa imagem do próprio site do Unsplash. Aí aqui vocês vêm em procura, por exemplo, house e escolham aqui, eu coloca homes ou houses. Aí vocês escolham e procurem. Aí, o que é importante? É, se vocês forem fazer igual a mim, que vai utilizar imagens do Unsplash, pegando lá do Unsplash sem baixar, o importante vocês saberem você abre a imagem e aqui na URL tem o ID dessa imagem, a gente precisa desse ID para mandar carregar do nosso site direto do site do Unsplash. Eu vou mostrar para vocês como quando chegar na hora. Então, vamos lá, a primeira parte que a gente vai começar fazendo é lá no código, vamos lá. Então eu vou abrir o meu layout principal, porque eu vou colocar lá Resources, View, Site, Layouts principal. Aqui, o meu slide, eu quero ele fora desse container do conteúdo principal. Eu quero colocar ele aqui. Então, o slider. Só que ele não vai aparecer em todas as páginas, só na página que eu quiser incluir alguma coisa. Então, eu vou fazer aqui yield, vou chamar aqui de slider. Aí, a página que quiser incluir um slider, ela insere o conteúdo aqui nessa parte, igual a gente já aprendeu anteriormente de como é que funciona o yield. Próximo passo, a gente vai lá no nosso cidades index e aqui agora eu vou colocar um conteúdo para parte do slide. Então, section. Aqui tanto faz a ordem vir conteúdo principal e depois o slide, porque na hora que o Blade for substituir, ele vai substituir pelo usando o nome aqui do conteúdo. Então, vou colocar aqui slider. Então, tudo que eu colocar aqui dentro dessa seção vai ser substituído no meu layout principal, aqui onde tiver esse yield. Se eu quisesse colocar o slide em todas as páginas, eu poderia já colocar ele aqui no layout principal, ou ele direto aqui no código, ou incluir aqui um outro arquivo que tenha esse slide para exibir ele aqui. Só que no meu caso aqui não é todas as páginas, então na página que tiver eu adiciono. Tem outras formas de fazer também, mas essa aqui é a mais simples. Vamos lá agora para colocar o código. Então eu vou no meu index, eu já estou no index, no slider, e vou começando a fazer aqui. Eu vou colocar um section. Esse section vai ter uma classe chamada slider. Eu peguei essas informações todas de como montar lá na documentação do Materialize. O L, essa UL vai ter uma classe
chamada Slides. E dentro da minha UL, cada LI vai ser um slide específico. Aí aqui eu vou colocar uma imagem. Vou tirar o Alt aqui, que eu não vou usar. Aí agora aqui eu poderia estar carregando uma imagem dentro do meu próprio site. Se eu tivesse colocado lá na pasta public, eu usaria aqui o asset e carregava, como a gente já viu anteriormente, ou aqui eu vou pegar direto do site do Unsplash. Então, como é que eu faço usando a API do Unsplash para pegar a imagem de lá? Você coloca esse link aqui, source.unsplash.com. Aí depois do barra, você pega o ID da foto que você quer colocar, igual eu mostrei lá para vocês como é que pega o ID lá da foto. Igual é só eu abrir uma foto aqui essa parte aqui é o ID lá da minha foto. Eu posso copiar aqui. Eu já tenho aqui separado alguns IDs já pronto. Aí eu coloco o ID e eu quero que as fotos ela tenham um tamanho fixo de altura e largura. Pela própria API do Unsplash, eu consigo pedir para ele, ó, me retorna essa foto nesse tamanho. Então eu coloco barra, largura, x, altura. Então, se eu colocar isso aqui, ele vai me retornar essa foto já nesse tamanho. É assim que eu quero. Eu vou copiar isso aqui mais duas vezes. Eu vou usar 3 slides só. Poderia ser quantos eu quisesse. E agora eu só vou mudar o ID. Vocês escolhem lá mais duas fotos que vocês quiserem. Então, salvei. Por enquanto, só isso. O texto a gente vai colocar depois. Aí agora, só para poder a gente conseguir enxergar o formato de slide, vamos acrescentar o código JavaScript do Materialize, que tem lá na documentação, que gera o slide. Então, eu vou colocar aqui no principal mesmo. Aí aqui eu vou pegar o código document.add event listener. Aí eu vou usar o evento DOM content loaded, vírgula, function. Isso aqui é JavaScript. Eu espero que vocês saibam pelo menos o básico. Mas se não é só copiar o código aqui que vai funcionar. Então eu vou colocar aqui var sliders. O nome da variável é o nome que eu quiser. Recebe document ponto query selector all. Porque se tivesse mais de um slide, query selector all ponto slider. Ele vai pegar o slider e agora ele vai mandar o inicializar o slider. Então m.slider.init e vou passar aqui sliders, a variável que eu criei ali, que são os sliders, todos os sliders que ele selecionou na página, e vou colocar agora aqui as configurações. Se vocês verem lá da documentação, ele tem essas bolinhas para passar de um slide para outro. Só que eu não quero isso. Isso aqui são os indicators. Eu vou dizer para desabilitar essas bolinhas. Então vamos lá. Aí eu coloco aqui indicators. Eu peguei essas informações na documentação, né, pessoal? É óbvio isso, que eu não sei isso de cabeça. E eu quero a altura de 400. E se eu quisesse mudar o intervalo de passar de um slide por outro, eu colocaria intervalo, e aqui o tempo em milissegundos. Por padrão, ele leva 6 segundos em cada um dos slides. Se eu quisesse alterar, por exemplo, para 3 segundos, eu colocava aqui o intervalo 3.000 milissegundos. Só que eu vou deixar o padrão mesmo. Então, vou apagar, vou deixar dessa forma, vou salvar. Agora eu imagino que deve estar funcionando. Então vamos lá, refresh.
Aí agora ele, 6 segundos, ele passa para o próximo slide, que o padrão do intervalo é 6 segundos, e depois 6 segundos para o próximo slide. Bem facinho de utilizar. Agora eu vou acrescentar textos aqui nesses meus slides. Então vamos lá. Cadê? Vamos aqui no meu index. Aí eu vou acrescentar aqui agora os textos que eu quero que exibam. Então eu vou colocar aqui uma div. Aí eu coloco uma classe caption, que é para ser uma legenda, e agora aqui eu coloco uma classe, pode ser center align. Esse center align diz que o texto ele vai vir alinhado ao centro. Então vou escrever aqui um texto: encontre os melhores imóveis da cidade. Vou colocar só esse por enquanto. Salvei, vou mostrar lá para vocês como é que fica. Refresh. Tá vendo? Ele veio aqui, encontra os melhores textos da cidade. Ele veio centralizado. Então, eu tenho um center align que vem centralizado, tem o left align que vai vir da esquerda e tem o right align que vem da direita. Vamos voltar lá. Só que o texto ficou pequeno, eu quero ele maior. Então, deixa eu recortar esse texto aqui. Eu quero ele dentro de um H2. Então, encontre os melhores imóveis da cidade. Eu vou copiar isso aqui e colocar nos outros também. Aí agora aqui eu quero, em vez de ser center align, eu vou colocar left align, e no outro right align, só para a gente ver a diferença. Aí aqui eu vou colocar, mudar o texto, vou colocar melhores imóveis para aluguel. Copiar aqui e mudar o texto aqui embaixo. Melhores imóveis para venda. Então vamos ver lá como é que ficou. Refresh. Então, encontra os melhores imóveis da cidade, do centro. Agora o próximo vai vir da esquerda, melhores imóveis para aluguel. E o próximo da direita, melhores imóveis para venda. Só que não está legal, ainda vou dar uma incrementada aqui. Eu vou colocar uma sombra para poder o texto ficar melhor de ler. Então, vou usar um CSS mesmo, coisa simples, um truque simples. Então, venho aqui no H2, vou colocar para baixo para ficar mais organizado. Eu coloco aqui um estilo, vou colocar um inline mesmo, text shadow. 2 pixels, 2 pixels, 8 pixels, da cor 1B5 é 20. Então eu vou colocar um sombreado nesse tom de verde aqui. Eu vou fazer o mesmo nos outros aqui. Certo, certo. Ok. Salvei, dá refresh. Aí vai ficar com um sombreado verde mais discreto que vai facilitar a dar um destaque nas letras, no contorno das letras, de forma que fique mais fácil de ler o que está escrito lá no slideshow. Então, é basicamente isso que eu queria para a aula de hoje. Correto? Então, obrigado e até a próxima aula.